Se tem uma coisa que com o tempo só faz aumentar, é a saudade que eu sinto de vocês. Saudades das nossas dinâmicas, saudades das nossas atividades em grupo, saudades também do abraço apertado que vocês me dão, do carinho e da nossa interação. Muitas saudades de tudo isso. Mas enquanto esse tempo de distanciamento perdurar, nós continuaremos aqui estudando, aprendendo e crescendo no conhecimento do nosso Senhor. Vamos fazer a nossa oração para nós iniciarmos hoje? Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te pedimos que o Senhor venha abreviar, Senhor, esse tempo de separação, porque nós estamos ansiando, Deus, pela comunhão uns com os outros, nas nossas reuniões, nos nossos estudos em grupo, na nossa escola bíblica dominical, onde nós nos reunimos para aprender de Ti. Mas ainda assim, separados como estamos, cada um em nossas casas, que o Senhor mesmo, por meio do Teu Espírito Santo, nos alcance e fale aos nossos corações e às nossas vidas e nos abençoa em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos já na nossa investigação número 10 e o tema de hoje é um por todos e todos por um. Nós vamos relembrar que na nossa aula passada nós aprendemos como a igreja deve agradar, como uma igreja deve agradar ao Senhor. A igreja, ela pode agradar a Deus, nós estudamos aqui, de 3 maneiras muito importantes. Quando a igreja coopera, quando a igreja permanece firme no Evangelho e quando a igreja permanece em unidade. Então, nós vimos na semana passada esse assunto aqui, estudando a carta aos Filipenses. No nosso estudo de hoje, nós vamos começar falando sobre uma palavra que nós já vimos em outras investigações. A palavra é símbolo, O símbolo é uma figura que representa um ser, que representa um objeto ou que representa uma ideia pela relação de semelhança entre eles. Então, a figura representa esse ser, representa essa ideia, porque existe ali uma semelhança entre o ser representado e a figura que está representando. Vamos ver uns exemplos concretos para que vocês possam compreender isso melhor. Por exemplo, você vê esse objeto aqui. Vendo esse objeto, o que ele remete à sua lembrança? Você lembra de quê? Você lembra de Paris, você lembra da França. Sempre que você vê essa torre, a Torre Eiffel, automaticamente você lembra de um lugar, esse lugar. Outro exemplo, você vê esse objeto aqui remete a quê? A tua lembrança. Esse objeto vai fazer você lembrar, pensar no tempo, o tempo passando, o tempo indo embora, Então, uma ampulheta representa o tempo. A Torre Eiffel representa a França, Paris. E nós vimos em algumas lições alguns outros objetos que simbolizam, por exemplo, veja aqui, o pão e o vinho, que nós já vimos numa lição passada. O pão e o vinho representam o quê? O corpo e o sangue de Cristo. Não são
eles apenas representam. Então, o pão não é o corpo de Cristo, ele apenas representa o corpo de Cristo. O vinho não é o sangue de Cristo, ele apenas representa. Então, simbolismo é isso, representação. E hoje, no nosso estudo, a gente começou falando sobre símbolos porque o nosso mistério de hoje não é bem nem um mistério, na verdade hoje é uma charada. E qual é a nossa charada de hoje? Vamos lá. Tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Muito fácil essa charada de hoje, tá de graça. Mas vamos lá. Nós precisamos então seguir as nossas pistas aqui pra gente então matar essa charada aí, que eu acredito que a maioria de vocês já matou a charada. Mas vamos lá. A nossa pista número 1, vamos lá. Pista número 1. As nossas pistas, sempre nós vamos investigar na palavra de Deus. Então, nós já temos aqui uma pista. A primeira pista está em Efésios 5:23. Pista 1, Efésios 5:23. Vamos, então, ver o que o texto bíblico nos diz? Vamos lá. Efésios 5:23 diz assim a palavra do Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Então, nossa charada fica cada vez mais fácil, né? Nós acabamos de ler aqui nesse texto a igreja sendo comparada a um corpo, né? E nesse texto está dizendo o quê? Quem é o cabeça desse corpo? O cabeça desse corpo é Jesus Cristo, né? A ele cabe toda a direção da igreja. Quem coordena o meu corpo aqui, por exemplo? Eu aqui movimentei meu braço, peguei minha Bíblia, levantei a Bíblia, baixei a Bíblia, movimentei meu braço novamente. Quem está coordenando cada um desses meus movimentos? O meu cérebro. Assim como o cérebro coordena os movimentos do nosso corpo, dos membros do corpo, assim também o Senhor Jesus é quem dirige, é quem coordena, é quem orienta, é quem dirige os membros do seu próprio corpo, que é a igreja. Então, nós já descobrimos então a primeira parte do nosso estudo de hoje. A igreja verdadeira é aquela que Jesus é o centro. A igreja verdadeira é aquela que é governada pelo Senhor Jesus e pela sua palavra. Quem é o centro? É o pastor? É o irmão? É o diácono? É o professor da escola bíblica? É o visitante? Não. O centro não é o homem. O centro é o Senhor Jesus. Uma igreja verdadeira é centrada no Senhor Jesus e governada pela sua palavra, ok? Então, já temos aqui a primeira parte da nossa charada. Jesus é o cabeça, ok? Vamos então seguindo e vamos continuar com as nossas pistas. A pista número 2 do nosso estudo de hoje é essa daqui. Pista número 2. Unidade na diversidade. Nós vamos abrir onde?
Efésios capítulo 4. Nós vamos ler do 11 até o 16. Vamos lá. Efésios 4, do 11 até o 16. Tá aqui. Diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o que nós vemos aqui nessa segunda pista? A primeira pista que nós estudamos, nós vimos o quê? Que se trata da unidade na direção. É o único que dirige. Unidade na direção. É o Senhor Jesus que comanda, o Senhor Jesus é a cabeça. Nesse texto aqui, ele afirma novamente essa verdade, falando que Cristo é aquele que é a cabeça, né? Ele é aquele que coordena esse corpo, certo? E nós vemos então, nessa segunda pista, o que nós já vimos ali. A unidade na diversidade. O que isso significa? Diversidade. São muitas partes nesse corpo, são muitos membros nesse corpo e eles são diferentes. Muitos membros, muitas partes, partes diferentes, mas todas importantes. Cada um com a sua função, cada um com a sua finalidade, cada um no lugar certo, fazendo aquilo para o que foi designado. Imagina só se coloca um olho no lugar do dedão do pé. Gente, nem queira imaginar a tragédia que isso seria. Você dá uma topada, com o olho no lugar do dedão do pé. Por isso nós estamos falando dessa unidade na diversidade, desse ajuste que a Bíblia aqui coloca. Tem que ser bem ajustado esse corpo, ele tem que ser consolidado, ele tem que existir essa justa cooperação de cada parte, para que todos possam crescer, para que todos possam ser edificados, para que todos venham alcançar essa estatura da plenitude de Cristo, para que todos possam chegar a essa medida do varão perfeito que é o Senhor Jesus. E aí, como a gente pode fazer isso, né? Cada um tendo uma função, cada um desempenhando a sua finalidade, cada um desenvolvendo o seu propósito, o propósito para o qual o Senhor Deus te designou. E aí eu até dou algumas sugestões. Você, pequeno, querido junior, você também pode desempenhar o seu papel, né? A sua função, a sua finalidade. Como? Você pode ser membro do coral Perfeito Louvor, você pode ser um oancista, você pode ser membro do OANS,
Você pode ser um intercessor. Na semana passada, eu fiz uma convocação para nós intercedermos por aquelas famílias de missionários. Você orou durante essa semana? Se não, sempre tenha uma nova oportunidade de você orar, de você ser um intercessor. Você pode ser um recepcionista, você pode ser um auxiliar lá no berçário. Várias são as atividades, vários são os locais. Você tem que ver qual é aquele que você se encaixa, aquele que você se enquadra, aquele que você se identifica, aquele que o Senhor te chama, aquele que o Senhor te vocaciona para você contribuir e colaborar. Por quê? Nós vamos ver agora então a nossa outra pista. Nós já vimos que esse corpo, ele tem que ter unidade na direção, esse corpo tem que ter unidade na diversidade, e agora nós vamos ver mais uma coisa. Colocar aqui a outra parte do nosso corpo, tem que ser completo. E vamos para a nossa terceira pista. A pista número 3 fala de quê? Unidade na mutualidade. Você vai lá abrir a sua Bíblia, em Romanos 12, nós vamos ler esses dois versículos, 4 e 5. Romanos 12, os versículos 4 e 5. Vamos lá? Diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Eu quero que você fixe aí na sua mente essa expressão, uns dos outros. Por quê? Quando a gente fala de mutualidade, nós estamos falando de quê? Falando de reciprocidade, nós estamos falando de colaboração, nós estamos falando de cooperação. Então, essa expressão uns aos outros significa tudo isso. Significa o amor recíproco, significa o amor mútuo, significa o amor de um para com o outro. E a Bíblia, ela é recheada dessa expressão, sempre falando dessa mutualidade. A gente vê lá em João 13:34, o próprio Senhor Jesus falando que nós devemos amar uns aos outros. Nós vemos lá na primeira carta que João escreveu, no capítulo 1, no versículo 7, ele fala de comunhão uns com os outros. Nós vemos lá no texto de Romanos 10:12, que devemos amar uns aos outros com amor fraternal. O texto de 1 Tessalonicenses 5:11 fala que nós devemos consolar, que nós devemos edificar uns aos outros. Gálatas 6:2 fala que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E Colossenses 3:13, ele diz que nós devemos suportar e que nós devemos perdoar uns aos outros. Então, nós vemos aqui no nosso estudo de hoje, a investigação número 10, um por todos e todos por um, nós temos uma charada. Tem pernas, mas não é mesa. Tem braços, mas não é sofá. Tem cabeça, mas não é cebola. Quem é? Nós já descobrimos que é o corpo. Mas não é um corpo qualquer, como esse da figura aqui que eu coloquei para ilustrar. Não é esse corpo aqui.
é o corpo de Cristo aqui na terra, que é a sua igreja. Então, nós somos a igreja, que é simbolizada por um corpo. E a necessidade, diante de todos esses textos que nós lemos aqui, dessa investigação que nós acabamos de fazer, o que nós então constatamos? Que há necessidade de unidade. Unidade na direção, quando nós percebemos que o Senhor Jesus é que é o centro. O Senhor Jesus é o cérebro, o Senhor Jesus é o comandante, o Senhor Jesus é aquele que ordena, é aquele que dirige. Ele é o centro e a igreja verdadeira é governada pela sua palavra. Nós vemos então que essa unidade deve haver também, mesmo diante da diversidade. São muitos membros. São muito diferentes. Sim, embora sejam muitos membros, embora sejam diferentes esses membros, mas vai haver unidade. Essa unidade que faz com que cada um desempenhe a sua função, a sua tarefa, para que esse organismo, para que esse corpo funcione perfeitamente bem, de maneira saudável. E por fim, nós vimos então essa unidade na mutualidade, que é representado na Bíblia por essa expressão uns aos outros, do amor, do cuidado, da comunhão, da consolação, da edificação, do suportar e do perdoar. Que nós sejamos assim, meus queridos juniores, esse corpo perfeito que representa a igreja do nosso Senhor Jesus. E nós vamos orar então, encerrando o nosso estudo de hoje e rendendo graças ao Senhor Jesus por Ele ser o nosso cabeça, aquele que nos dirige, e que Ele venha fazer com que esse corpo seja cada dia mais saudável e perfeito para o louvor da sua própria glória. Oremos. Graças te damos, Senhor, porque é o Senhor mesmo que revela na tua palavra aquilo que nós somos. Nós somos a tua igreja e o Senhor nos mostra por esse símbolo que nós somos um corpo. E nós compreendemos então que deve haver entre nós essa unidade. Unidade, Senhor, que é o Senhor mesmo que nos dirige. Nessa unidade, Senhor, em que há mutualidade entre os irmãos. Essa unidade, Senhor, que faz com que nós percebamos que mesmo na diversidade, mesmo nas diferenças, nós temos aquele que centraliza todas as coisas, aquele que unifica todas as coisas, que é o Senhor mesmo. Por isso nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus.